Trovões ribombam pelas infinitas planícies africanas, enquanto nuvens de tempestade rodopiam no horizonte. Relâmpagos iluminam a vasta extensão de pastagens douradas, revelando milhares de gnus se movendo como um rio vivo pela paisagem. O Masai Mara está em constante transformação, e seus 1.510 km² constituem o maior anfiteatro da natureza. Aqui, as mudanças de estação orquestram um drama que se desenrola em colinas ondulantes, rios sazonais e vastas pastagens que se estendem até o horizonte. Cada estação traz seu próprio elenco de personagens, suas próprias lutas e seus próprios momentos de triunfo. Conflitos definem a vida na Mara. A relação predador-presa não se resume apenas à sobrevivência. Trata-se do delicado equilíbrio que molda este ecossistema há milhares de anos. No entanto, a Mara não se resume apenas a conflitos. Trata-se também de adaptação, cooperação e da incrível resiliência da vida selvagem. A própria paisagem conta da história das mudanças sazonais. Durante a estação chuvosa, o Mara se transforma em um paraíso verdejante, com grama tão espessa e exuberante que os predadores têm dificuldade para caçar com eficiência. Rios fluem com águas cristalinas e pântanos sazonais surgem da noite para o dia. A estação seca pinta um cenário completamente diferente, deixando as pastagens com um tom marrom-dourado e forçando os animais a se concentrarem em torno de fontes permanentes de água, criando cenários naturais para encontros espetaculares com a vida selvagem. Bem-vindo ao Masai Mara, o santuário de vida selvagem mais espetacular do Quênia, onde a antiga dança entre predador e presa se desenrola ao longo de 4 estações distintas, cada uma trazendo seus próprios desafios, oportunidades e transformações para as criaturas que habitam esse ecossistema extraordinário. A estação seca se instalou sobre o Masai Mara como um manto dourado. A névoa matinal sobe do rio Mara, enquanto os primeiros raios de sol se filtram pelas acácias dispersas. O ar carrega um cheiro de poeira e grama seca, acentuado pelos chamados distantes dos gnus que se aproximam. As temperaturas caem consideravelmente durante as noites de inverno, chegando às vezes a 10 graus Celsius, forçando muitos animais a buscar abrigo e calor. No entanto, com o nascer do sol, o dia esquenta rapidamente, frequentemente chegando a 26 graus Celsius ao meio-dia. Esta é a época da expectativa, quando Mara se prepara para um dos maiores espetáculos da natureza. O palco está montado, o elenco está se reunindo e o drama está prestes a se desenrolar. Uma enorme sombra se move sobre a pradaria dourada, enquanto uma elefanta matriarca guia seu grupo familiar em direção ao rio Mara. Suas presas, desgastadas por décadas de latidos e escavações em busca de água, refletem a luz da manhã, enquanto ela para sondar o ar com a tromba. Atrás dela, 3 gerações de sua linhagem a seguem em fila indiana, deixando pegadas profundas na poeira com suas patas enormes. A matriarca pesa quase 6 toneladas. Sua pele enrugada conta a história de incontáveis períodos de seca superados, travessias de rios navegadas e predadores enfrentados. Sua tromba, com mais de 40 mil músculos, está em constante movimento, coletando informações sobre o ambiente por meio do olfato, tato e paladar.
Ela consegue detectar água a quilômetros de distância e perceber as vibrações de tempestades distantes através dos pés. Durante o inverno em Mara, os elefantes enfrentam desafios únicos. A seca torna as fontes de água um bem precioso, muitas vezes exigindo longas viagens entre os bebedouros. A memória da matriarca torna-se crucial durante esses períodos, pois ela se lembra da localização dos bebedouros sazonais, das salinas e das travessias de rios mais seguras, graças a décadas de experiência. A família chega à margem, onde as águas avermelhadas do Mara fluem lentamente entre margens lamacentas. A matriarca desce com cuidado. Seu enorme peso faz com que a margem ceda ligeiramente sob seus pés. Ela entra na água até que ela atinja seu peito e, em seguida, submerge completamente a tromba, bebendo mais de 200 litros de água de uma só vez. Seu filhote mais novo, com apenas 2 meses de idade e ainda coberto pela pelagem áspera da infância, permanece grudado ao seu lado. Ainda não aprendeu a usar a tromba com eficiência e precisa se ajoelhar desajeitadamente para beber diretamente da boca. Uma posição vulnerável que exige a proteção constante da família. Enquanto os elefantes bebem, sua presença transforma a margem do rio em um centro de atividades. Garças boieiras catam carrapatos de sua pelagem espessa, enquanto pica-bois de bico amarelo realizam o mesmo serviço, com seus chamados agudos alertando sobre perigos iminentes. A relação entre elefantes e essas aves exemplifica a interconexão do ecossistema de Mara durante as duras condições do inverno. A matriarca levanta subitamente a cabeça, com a tromba estendida e as orelhas em pé. Sua audição aguçada detectou algo inacessível à percepção humana. Ao longe, um ruído abafado ressoa pelas planícies. A comunicação infrassônica de outra família de elefantes, a vários quilômetros de distância. Ela responde com seu próprio ruído abafado. Uma mensagem complexa que transmite informações sobre a disponibilidade de água, os níveis de perigo e a situação da família. O inverno no Mara testa as famílias de elefantes de várias maneiras. A comida escasseia à medida que a grama seca, forçando-os a arrancar a casca das acácias e a cavar raízes com suas trombas e presas. Um único elefante adulto precisa de até 300 quilos de vegetação por dia, tornando a busca por alimento uma ocupação constante durante a estação seca. A matriarca conduz sua família para longe do rio, seguindo trilhas antigas escavadas por gerações de elefantes. O caminho os leva a passar por uma série de cupinzeiros, cada um deles uma cidade complexa, que abriga milhões de insetos. Os elefantes param para investigar essas estruturas, usando suas presas para abrir seções e acessar os cupinzeiros ricos em proteínas que elas contêm. À medida que a noite se aproxima e as temperaturas caem, a família de elefantes busca refúgio em um bosque de árvores febris ao longo de um curso d'água sazonal. A matriarca fica com os outros adultos na periferia, enquanto os filhotes descansam no centro. Uma formação defensiva que protege os filhotes de elefante há milênios. Os sons noturnos do inverno em Mara começam a emergir com o cair da noite. Leões rugem ao longe, seus chamados ecoando pelo ar fresco. Hienas uivam e cacarejam ao iniciarem suas caçadas noturnas. Durante todo o processo, a matriarca elefante permanece alerta, mexendo constantemente suas enormes orelhas para captar o menor som que possa sinalizar perigo para sua preciosa família. Com a intensidade feroz dos dramas predatórios do inverno se desenrolando na Mara, muitas pequenas criaturas encontram refúgio na relativa segurança do dia. Uma das mais notáveis é uma ave quase tão alta quanto uma criança, movendo-se com majestosa graça pelos campos dourados.
O pássaro secretário, com suas distintas penas pretas na crista, ondulando atrás da cabeça como a pena de um escriturário vitoriano, representa um dos predadores aéreos mais singulares da África. Este macho em particular tem 1,3 metro de altura e possui pernas poderosas, adaptadas para a caça no solo. As penas de sua crista, que dão à espécie seu nome característico, esvoaçam na brisa de inverno, enquanto ele explora seu território do alto de uma árvore da febre. Ao contrário da maioria das aves de rapina que caçam do ar, as aves secretárias são predadoras principalmente terrestres, usando a incrível força de suas pernas para esmagar presas perigosas e subjugá-las. A paisagem invernal da Mara oferece condições ideais para a caça do secretário de orelhas. O capim seco proporciona excelente visibilidade a longas distâncias, enquanto a concentração de presas em torno de fontes de água cria abundantes oportunidades de caça. Seu território abrange quase 50 quilômetros quadrados de pastagens abertas, savana espinhosa e afloramentos rochosos. Ele se lança da árvore com batimentos de asas poderosos, e sua impressionante envergadura de mais de 2 metros permite que ele plane baixo sobre as planícies. Os secretários são capazes de voar a grandes alturas com correntes térmicas, mas este macho prefere caçar a pé, usando sua visão excepcional para avistar presas do chão. Seus principais alvos de inverno incluem cobras, lagartos, pequenos mamíferos e insetos, que se concentram nas áreas restantes de habitat adequado. A habilidade do secretário de orelhas na caça de cobras é lendária em toda a África, com indivíduos capazes de matar espécies venenosas como cobras, víboras baforadas e mambas com chutes precisos de suas poderosas pernas. Um movimento na grama chama sua atenção. Uma víbora baforada está enrolada perto de um cupinzeiro. A cobra, com quase 2 metros de comprimento e a espessura do braço de um homem, representa um perigo considerável e uma fonte substancial de alimento. O pássaro secretário se aproxima com passos cautelosos, o pescoço esticado e as penas da crista eriçadas em alerta. O confronto se desenrola na velocidade da luz. A víbora baforada ataca com a agressividade típica de uma víbora, com as presas estendidas e as glândulas de veneno totalmente ativadas. Mas os reflexos do pássaro secretário, aprimorados por milhões de anos de evolução, provam ser superiores. Ele salta para trás com uma agilidade surpreendente, esquivando-se do ataque por poucos centímetros. O contra-ataque vem imediatamente. Usando suas poderosas pernas, semelhantes a marretas, o pássaro secretário desfere uma série de chutes devastadores na cabeça e na espinha da cobra. Cada golpe atinge a força de um soco de boxeador peso pesado, capaz de esmagar ossos e romper órgãos internos. As formidáveis capacidades defensivas da víbora baforada se mostram inúteis contra a estratégia de caça terrestre deste assassino aéreo. Em segundos, a cobra fica imóvel, com sua ameaça neutralizada pelos ataques precisos e poderosos da cobra secretária. Sua técnica de caça demonstra as adaptações notáveis que permitem que diferentes espécies explorem diversos nichos ecológicos dentro do ecossistema de Mara. As condições secas do inverno facilitam a caça ao secretário em alguns aspectos, mas dificultam em outros. A vegetação esparsa proporciona excelente visibilidade e força as presas a buscar locais previsíveis. Mas a atividade reduzida de insetos torna cruciais fontes alternativas de alimento. Este macho complementa sua dieta de répteis e pequenos mamíferos com gafanhotos, besouros e outros artrópodes que permanecem ativos durante os meses mais frios. À medida que as temperaturas da tarde atingem o pico diário, o pássaro secretário busca a sombra de uma acácia.
Ao contrário de elefantes ou hienas, que precisam procurar água ativamente durante o inverno, os pássaros secretários obtêm a maior parte de suas necessidades de umidade de suas presas, uma adaptação que lhes permite prosperar nos extremos sazonais da mara. Os pássaros secretários são monogâmicos, frequentemente mantendo laços de casal por muitos anos e compartilhando responsabilidades territoriais ao longo das estações. Sua parceria se torna especialmente importante durante o inverno, quando a caça bem-sucedida exige máxima eficiência e mínimo gasto de energia. O casal logo começará a se preparar para a temporada de reprodução, que coincide com a chegada das chuvas. Seu enorme ninho de galhos, construído na copa de uma acácia espinhosa, exige manutenção e expansão constantes. Os meses de inverno são cruciais para a preparação do ninho e o estabelecimento do território, antes que as demandas da criação consumam suas energias. À medida que a noite se aproxima e as primeiras estrelas aparecem no céu claro de inverno, o casal de secretários pousa junto na árvore escolhida. Seu dia de caça terrestre chega ao fim, mas seu papel como sentinelas da pradaria continua. De sua posição elevada, eles podem observar os movimentos de predadores maiores e as mudanças sutis nos padrões climáticos que sinalizam a aproximação das transições sazonais. Os primeiros brotos verdes começam a brotar da terra amolecida pela chuva, com a chegada da primavera em Masai Mara. O orvalho da manhã cintila na grama recém-brotada, enquanto nuvens dispersas rodopiam no horizonte, prometendo chuvas transformadoras que em breve transformarão todo o ecossistema. O ar agora tem uma qualidade diferente, carregado de possibilidades. É primavera em Mara, uma estação de renovação, preparação e intensificação gradual de um dos dramas mais espetaculares da natureza. As temperaturas começam a subir à medida que os dias se alongam, frequentemente chegando a 28 graus Celsius ao meio-dia, enquanto as noites permanecem frias o suficiente para exigir abrigo. Os ritmos sazonais que regem a vida em Mara estão mudando, e cada criatura responde a sinais ambientais sutis que anunciam os tempos de mudança que estão por vir. Nas profundezas turvas do rio Mara, um antigo predador jaz imóvel entre os juncos, mantendo sua forma pré-histórica por mais de 200 milhões de anos. O crocodilo do Nilo, com mais de 5 metros de comprimento e pesando quase 725 quilos, representa o ápice da evolução predatória. Suas enormes mandíbulas, equipadas com 64 dentes cônicos projetados para agarrar em vez de mastigar, podem gerar uma força de mordida de mais de 2,270 quilos por centímetro quadrado. A primavera traz oportunidades únicas para a população de crocodilos do rio. Manadas de gnus e zebras que chegam precisam atravessar o rio Mara várias vezes para aproveitar as chuvas e a grama fresca, criando um banquete sazonal que alimenta os crocodilos o ano todo. Este macho, em particular, conquistou um território privilegiado em uma das principais travessias do rio, uma posição estratégica conquistada após décadas de lutas com rivais. Seus olhos e narinas, localizados no topo do crânio, permanecem acima do nível da água, enquanto o restante de seu enorme corpo repousa no leito do rio. Essa adaptação permite que ele permaneça completamente imóvel por horas, observando a atividade na superfície. Seu metabolismo, perfeitamente adaptado à caça de emboscada, requer apenas uma grande refeição a cada poucos meses. Embora as oportunidades durante a temporada de migração permitam uma alimentação mais frequente. A pele do crocodilo, coberta por placas ósseas chamadas escudos, fornece uma armadura natural que protege sua espécie desde a era dos dinossauros. As cicatrizes ao longo de seus flancos e cauda contam a história de batalhas territoriais.
conflitos de acasalamento e encontros com os enormes hipopótamos que compartilham seu território aquático. Cada marca representa uma história de sobrevivência, um testemunho da competição acirrada que define a vida no rio Mara. Uma vibração na água o alerta para a aproximação de animais. Seu sistema de linha lateral, semelhante ao dos peixes, detecta o menor movimento na água ao redor. Na superfície, uma pequena manada de impalas se aproxima cautelosamente da margem, com sua energia nervosa evidente a cada passo. Os antílopes precisam desesperadamente de água, mas compreendem o perigo mortal que espreita sob a superfície enganosamente calma do rio. A impala fêmea líder estica o pescoço para beber, girando constantemente suas grandes orelhas para captar qualquer som de perigo iminente. Seus companheiros ficam a vários metros de distância, prontos para disparar ao primeiro sinal de ameaça. O crocodilo ajusta sua posição quase imperceptivelmente, movendo-se com a furtividade que só um predador de emboscada perfeito consegue alcançar. As mudanças nas condições da primavera afetam o comportamento dos crocodilos de maneiras sutis, mas importantes. O aumento das temperaturas aumenta ligeiramente sua taxa metabólica, tornando-os mais ativos do que durante os meses mais frios do inverno. As próximas chuvas logo farão o rio transbordar, alterando os padrões das correntes e criando novas oportunidades de caça, além de tornar as travessias de presas mais perigosas e dramáticas. O ataque, quando acontece, irrompe da água com uma violência chocante. A cauda poderosa do crocodilo impulsiona seu corpo enorme para cima e para frente em uma onda de fúria pré-histórica. Suas mandíbulas se fecham com a força de uma prensa hidráulica, projetada para capturar a presa em vez de matá-la imediatamente. O ataque fracassado faz com que todo o rebanho fuja da costa, em uma demonstração de pânico sincronizado. O crocodilo desliza de volta para a água quase sem fazer barulho. Sua tentativa de caça é infrutífera, mas seu gasto de energia é mínimo. Esta é a realidade da predação por emboscada. Muitas tentativas falham, mas o investimento de energia é tão baixo que mesmo uma pequena taxa de sucesso fornece nutrição adequada. Sua paciência é infinita, refinada por milhões de anos de evolução. À medida que a primavera se transforma em verão, este crocodilo testemunhará algumas das cenas mais dramáticas do mundo natural. Milhares de gnus cruzarão o rio furiosamente neste exato ponto, criando caos, oportunidades e demonstrações espetaculares de bravura e destruição. A presença deles, juntamente com a de dezenas de outros crocodilos, transforma cada travessia do rio em uma provação mortal que testa a nossa capacidade de sobrevivência de cada animal migratório. O sol da tarde aquece sua pele escura, enquanto ele se aquece, parcialmente submerso, perto da margem do rio. A termorregulação é crucial para os crocodilos, pois seu metabolismo ectotérmico requer fontes externas de calor para manter a temperatura corporal ideal. O comportamento de se aquecer também cumpre funções sociais. Machos dominantes reivindicam os melhores lugares, e indivíduos subordinados são forçados a buscar locais menos favoráveis. Pequenos peixes se lançam entre suas pernas imóveis, enquanto aves aquáticas caminham destemidamente sobre suas costas, esfregando sua pele espessa com parasitas. Essas relações de higiene beneficiam ambas as espécies e demonstram as complexas interdependências que caracterizam ecossistemas saudáveis. O papel do crocodilo vai muito além do de predador de topo. É uma espécie-chave cuja presença influencia o comportamento e a distribuição de inúmeros outros animais.
À medida que a noite se aproxima e a temperatura cai, o grande réptil entra nas águas mornas. Seu território de nascente está estabelecido, seus campos de caça assegurados e sua antiga paciência intacta. O palco está montado para o maior espetáculo do mundo natural. E este sobrevivente pré-histórico desempenhará um papel de destaque no drama que está por vir. À medida que o sol da manhã nasce sobre as planícies douradas de Mara, uma silhueta graciosa se move com fluidez pela paisagem. A chita, uma obra-prima evolucionária de velocidade e eficiência, representa o predador especialista por excelência. Esta fêmea, com sua pelagem marcada por distintas manchas pretas sólidas, pesa apenas 45 quilos, mas possui adaptações que a tornam o animal terrestre mais rápido do planeta. A primavera no Mara apresenta oportunidades e desafios para as chitas. Os bandos migratórios que chegam trazem presas abundantes, mas também atraem um grande número de leões e hienas, cuja presença pode tornar a caça extremamente perigosa para esses felinos velozes. A fêmea precisa navegar por esse complexo ambiente predatório, enquanto cuida de seus 3 filhotes, cada um com 6 meses de idade, que estão começando a aprender a arte mortal da caça em alta velocidade. Seu corpo é um modelo de perfeição aerodinâmica. Suas pernas longas lhe conferem passadas mais longas, enquanto sua coluna flexível atua como uma mola helicoidal, permitindo-lhe percorrer até 8 metros em um único salto. Sua cabeça pequena reduz a resistência do vento, e suas narinas e pulmões dilatados fornecem o oxigênio necessário para corridas explosivas. O mais característico de tudo são as marcas de lágrimas, pretas, que vão dos olhos à boca, que reduzem o brilho e o ajudam a se concentrar na presa durante perseguições em alta velocidade. Os filhotes seguem a uma distância respeitosa, enquanto a mãe observa as planícies ao redor do alto de um cupinzeiro. Suas manchas são mais próximas umas das outras do que as dela, e são complementadas por uma pelagem distinta, mais longa, ao longo do pescoço e dos ombros. Uma adaptação que os ajuda a se camuflar na grama alta e oferece alguma proteção contra os elementos durante seu vulnerável primeiro ano de vida. A abundância da primavera é evidente em todos os lugares. As gazelas de Thompson pastam em grupos dispersos pelas pastagens, e seu número está aumentando graças à chegada recente de filhotes nascidos durante a estação chuvosa. Esses pequenos antílopes, pesando entre 18 e 27 quilos, representam presas ideais para as chitas. São grandes o suficiente para fornecer nutrição abundante, mas pequenos o suficiente para serem caçados com rapidez e eficácia. A chita fêmea identifica um alvo promissor. Uma jovem gazela de Thompson, pastando um pouco afastada do rebanho principal. Sua estratégia de caça começa com observação e posicionamento cuidadosos. Ao contrário das táticas de emboscada de leões ou leopardos, a caça à chita depende da perseguição em campo aberto e do elemento surpresa que cria uma aceleração incrível. Ela desce do cupinzeiro e começa a perseguir com cautela, usando arbustos espalhados e pequenas depressões no solo para disfarçar sua aproximação. Seus movimentos são deliberados e controlados, cada passo calculado para evitar ser detectada enquanto se aproxima da presa escolhida.
Os filhotes observam atentamente de seus poleiros, absorvendo lições que determinarão seu sucesso na fase adulta. A 200 metros de distância, a gazela levanta de cabeça e avista o predador que se aproxima. A perseguição começa instantaneamente, com caçador e presa em movimento. A chita acelera da imobilidade aos 100 km por hora em menos de 3 segundos, e sua passada muda de uma marcha quadrúpede padrão para um galope rotativo que maximiza a velocidade e a eficiência. A gazela, apesar de ser construída para a velocidade, não consegue igualar a aceleração explosiva da chita. No entanto, possui resistência e agilidade superiores. Vantagens que se tornam cruciais à medida que a perseguição se estende além da distância ideal de corrida da chita. O antílope inicia uma série de curvas fechadas e mudanças repentinas de direção. Táticas projetadas para forçar a chita a se esforçar demais e esgotar suas limitadas reservas de energia. A perseguição se estende por mais de 400 metros de terreno acidentado, com ambos os animais testando seus limites fisiológicos ao máximo. A temperatura corporal da chita aumenta perigosamente durante a corrida, com sua frequência respiratória chegando a mais de 150 respirações por minuto, enquanto tenta resfriar seu sistema nervoso superaquecido. Seu coração dilatado bate a quase 250 batimentos por minuto, bombeando sangue rico em oxigênio para os músculos que trabalham em sua capacidade máxima. A morte, quando acontece, demonstra a precisão que distingue as chitas bem-sucedidas daquelas que morrem de fome. Usando sua espora como um gancho, ele derruba a gazela a toda velocidade. As mandíbulas da chita prendem sua garganta, cortando seu suprimento de ar e o fluxo sanguíneo para o cérebro, em um estrangulamento que a mata em minutos. Uma caçada bem-sucedida é apenas o começo dos desafios. A abundante população de predadores da primavera coloca suas presas em perigo imediato, pois leões, hienas e leopardos podem facilmente dominar uma chita. Eles precisam se alimentar rapidamente, mantendo vigilância constante. Um estresse que muitas vezes impede as chitas de consumirem nutrientes adequados, mesmo após caçadas bem-sucedidas. Seus filhotes se aproximam cautelosamente, com seus instintos já alertando-os sobre os perigos associados à alimentação. A mãe imediatamente começa a consumir, começando pelos órgãos ricos em nutrientes, que lhe fornecerão o máximo de energia. Ela come apressada e nervosamente, levantando a cabeça a cada poucos segundos para detectar qualquer ameaça que se aproxime. A família só consegue se alimentar por 20 minutos, antes que os uivos característicos das hienas que se aproximam os obriguem a abandonar a presa. A chita fêmea então conduz seus filhotes em um trote rápido, ciente de que o confronto com os carnívoros maiores provavelmente resultaria em ferimentos ou morte. Esta é a dura realidade da existência da chita. Mesmo caçadas bem-sucedidas, frequentemente resultam em nutrição inadequada devido à competição de predadores mais poderosos. Paradoxalmente, a abundância na primavera cria estresse adicional para as famílias de chitas. Embora as presas sejam abundantes, os competidores também o são. A fêmea precisa caçar com mais frequência para compensar a perda de presas, o que gera enormes demandas de energia em seu corpo especializado. Seus filhotes, ainda dependentes de seu sucesso na caça, enfrentam um período crítico em que uma nutrição adequada determina suas chances de sobrevivência e independência. Com o aumento das temperaturas da tarde, a família de chitas busca a sombra de uma árvore da febre. A pelagem malhada da mãe proporciona excelente camuflagem sob a luz difusa, enquanto seus filhotes praticam técnicas de caça a insetos e lagartos.
Essas brincadeiras, tão prazerosas para observadores humanos, representam experiências de aprendizado cruciais que moldarão suas habilidades como predadores adultos. À medida que o horizonte oriental começa a clarear com os primeiros sinais do amanhecer, uma matilha de lobos pintados emerge de sua toca no terreno acidentado perto do rio Mara. O cão selvagem africano, também conhecido como cão de caça pintado, representa um dos predadores mais ameaçados e bem-sucedidos da África. Esta matilha de 11 adultos e 4 filhotes quase adultos demonstra a sofisticada estrutura social e as técnicas de caça cooperativa que fazem dos cães selvagens os caçadores mais eficientes da África. A fêmea alfa, que se distingue por seu tamanho ligeiramente maior e comportamento confiante, lidera a matilha em sua elaborada cerimônia de saudação matinal. Cada indivíduo se aproxima dela com posturas submissas, rabos abaixados e orelhas para trás, reforçando os laços sociais que unem a matilha. Seus padrões de pelagem característicos, únicos para cada indivíduo, como impressões digitais humanas, brilham à luz do amanhecer, enquanto se envolvem em interações lúdicas que fortalecem a coesão da matilha. A primavera no Mara oferece condições ideais para a caça com cães selvagens. Manadas dispersas de gazelas, impalas e outros antílopes de médio porte oferecem abundantes oportunidades para a estratégia de caça especializada de perseguição em matilha. Ao contrário das táticas de emboscada solitária dos grandes felinos, os cães selvagens dependem de resistência, trabalho em equipe e coordenação excepcional para perseguir suas presas por longas distâncias. Suas adaptações físicas refletem perfeitamente esse estilo de caça. Suas orelhas grandes e arredondadas proporcionam uma audição excepcional e contribuem para a termorregulação durante perseguições prolongadas. Sua constituição esbelta, com pernas longas e um sistema cardiovascular eficiente, permite que mantenham velocidades de até 60 km por hora por vários quilômetros. Mais importante ainda, sua estrutura social facilita a caça cooperativa, o que aumenta drasticamente as chances de sucesso em comparação com predadores solitários. A matilha inicia sua caça matinal dispersando-se em uma frente de quase 200 metros de largura, uma formação que maximiza suas chances de encontrar presas enquanto mantém contato visual. Seu território de caça abrange mais de 400 quilômetros quadrados de habitat diverso, de pastagens abertas a matas ciliares, exigindo conhecimento profundo das características do terreno e dos padrões de comportamento das presas. Uma manada de impalas pastando em um vale raso torna-se o foco das atenções. Os cães selvagens se aproximam com uma discrição notável para um grupo tão grande, utilizando sua ocultação natural e movimentos coordenados para evitar serem detectados. Sua estratégia de caça é chegar perto o suficiente para atacar antes que a presa perceba sua presença e possa montar respostas de fuga eficazes. A fêmea alfa inicia o ataque com uma série de latidos agudos que sinalizam o início de uma perseguição coordenada. A matilha se move com precisão militar, com cada indivíduo assumindo um papel predeterminado na perseguição. Alguns cães se dirigem à matilha pela frente, enquanto outros se posicionam para bloquear rotas de fuga, criando uma situação tática complexa que poucos cães de caça conseguem administrar com sucesso. O alvo selecionado, um jovem impala macho, pesando cerca de 60 quilos, tenta fugir com o restante da manada, mas é gradualmente separado pelas manobras táticas dos cães.
Os cães selvagens são inteligentes o suficiente para identificar indivíduos fracos, idosos ou isolados dentro da manada, concentrando seus esforços nas presas com maior probabilidade de serem capturadas com o menor gasto de energia. A perseguição se desenrola com uma intensidade de tirar o fôlego, enquanto a matilha trabalha em perfeita sincronia. Os cães da frente mantêm uma perseguição direta, enquanto outros cortam a rota de fuga do impala, forçando constantes mudanças de direção que gradualmente esgotam as reservas de energia do antílope. Sua estratégia de caça de resistência se mostra devastadoramente eficaz, à medida que a vantagem inicial de velocidade do impala se esvai gradualmente sob a pressão implacável de múltiplos perseguidores. Ao contrário dos grandes felinos, que dependem de sua força explosiva em curtas distâncias, os cães selvagens podem manter sua perseguição por muitos quilômetros, se necessário. Sua marcha eficiente e sua capacidade cardiovascular superior permitem que eles literalmente persigam suas presas até a exaustão. Uma estratégia que resulta em taxas de sucesso de caça próximas a 80%, muito mais altas do que as de qualquer outro predador africano. O comportamento alimentar da matilha demonstra a notável cooperação social que define sua espécie. Ao contrário de leões ou hienas, onde hierarquias de dominância determinam a ordem de alimentação, os cães selvagens compartilham suas presas com extraordinária generosidade. O par alfa se alimenta primeiro, seguido pelos outros adultos, mas membros doentes ou feridos da matilha recebem tratamento preferencial, e os filhotes podem se alimentar junto com os adultos, independentemente de sua posição social inferior. Esse comportamento cooperativo vai além da caça e da alimentação, abrangendo todos os aspectos da vida em matilha. Quando a fêmea alfa dá à luz, toda a estilha contribui para a criação dos filhotes, com adultos subordinados atuando como ajudantes, guardiões e professores. Essa estratégia reprodutiva, conhecida como reprodução cooperativa, permite que as populações de cães selvagens maximizem seu sucesso reprodutivo, apesar das condições ambientais adversas. A abundância na primavera beneficia as matilhas de cães selvagens de diversas maneiras. A concentração de presas em torno das fontes de água restantes cria ambientes ricos em presas, permitindo que as matilhas caçem com sucesso com gasto mínimo de energia. No entanto, a primavera também traz consigo uma competição crescente de outros predadores, atraídos pela mesma abundância de presas. Leões e hienas representam ameaças significativas aos cães selvagens, capazes de matar adultos e roubar presas devido ao seu tamanho e agressividade maiores. A matilha deve permanecer constantemente alerta, pronta para abandonar a presa e fugir caso apareçam carnívoros maiores. Após completar com sucesso a caça matinal, a matilha retorna à sua toca, onde 4 filhotes quase adultos aguardam ansiosamente o retorno dos adultos. Os filhotes, agora com 8 meses de idade e quase adultos, cumprimentam os caçadores com entusiasmo, pedindo submissamente comida regurgitada. Os membros adultos da matilha respondem regurgitando carne parcialmente digerida, fornecendo nutrição crucial para os filhotes em crescimento. O próprio local da toca representa uma maravilha da engenharia e organização social dos cães selvagens. Localizado em uma toca abandonada de porco-formigueiro, que a matilha expandiu ao longo de vários meses,
O complexo subterrâneo oferece segurança, controle de temperatura e múltiplas rotas de fuga. Durante o calor do dia, os membros da matilha descansam nas câmaras subterrâneas frescas, enquanto sentinelas vigiam de posições elevadas próximas. Filhotes de cães selvagens dependem dos cuidados de adultos por quase 2 anos. Uma infância prolongada que lhes permite dominar as complexas habilidades sociais e de caça necessárias para fazer parte de uma matilha. A primavera representa um período crucial em seu desenvolvimento, pois começam a acompanhar os adultos nas caçadas e aprendem as sofisticadas técnicas de comunicação e coordenação que tornam sua espécie tão bem-sucedida. À medida que as temperaturas da tarde se aproximam do pico diário, o rebanho se acomoda em sua rotina de descanso. Os adultos se espalham em qualquer sombra que encontram, enquanto os jovens se envolvem em lutas de brincadeira que desenvolvem suas habilidades físicas e fortalecem seus relacionamentos sociais. Os padrões pintados em seus pelos criam um caleidoscópio de cores na luz salpicada que se filtra pelos galhos de acácia. A caçada bem-sucedida desta manhã permite que a matilha descanse confortavelmente durante o calor do dia, conservando energia para as atividades noturnas. Os cães selvagens são principalmente caçadores crepusculares, aproveitando as temperaturas mais amenas e os padrões de atividade de suas presas. Sua rotina primaveril de caça ao amanhecer e ao anoitecer maximiza o sucesso e minimiza o risco de superaquecimento durante as perseguições. O verão chega com todo o smell, toda a força da migração. Mais de 2 milhões de animais lotam os campos da reserva, criando a maior concentração de grandes mamíferos do planeta. As chuvas transformaram a paisagem em um paraíso verdejante, onde a grama cresce densa e verde. Rios correm com águas cristalinas e o ar vibra com a energia de inúmeras criaturas vivas. As temperaturas sobem vertiginosamente durante os dias de verão, frequentemente ultrapassando os 30 graus Celsius, enquanto as tempestades à tarde formam nuvens cúmulos imponentes que ofuscam os animais. Os padrões climáticos dramáticos criam as condições perfeitas para os momentos mais espetaculares da migração. As travessias de rios que se tornaram sinônimo da reputação da Masai Mara, como o maior anfiteatro da natureza. É verão na Mara, quando os antigos ritmos de migração atingem seu auge, e todos os predadores, necrófagos e oportunistas convergem para aproveitar a abundância sem precedentes da estação. À luz dourada do pôr do sol, um magnífico leão macho emerge da sombra de uma enorme figueira, com sua juba escura esvoaçando ao vento. Com 180 quilos e mais de 3 metros do focinho à cauda, ele representa o ápice da evolução predatória. Seus olhos âmbar observam a paisagem de Mara com o olhar confiante de um animal que não teme nada. Um verdadeiro rei em seus domínios durante a estação de maior abundância. A grande juba que emoldura sua enorme cabeça desempenha múltiplas funções além da mera intimidação. Sua pelagem espessa oferece proteção durante lutas com rivais e serve como um indicador visual de sua saúde, qualidade genética e capacidade de luta, tanto para competidores quanto para potenciais parceiras. A juba deste macho, que atinge a maturidade plena aos 7 anos de idade, estende-se sobre os ombros e desce pelo peito, proclamando seu status como um macho territorial de primeira linha. O verão na Mara transforma o mundo dos leões no paraíso dos predadores. A enorme concentração de herbívoros
cria oportunidades de caça inimagináveis em outras estações, enquanto a abundância de presas permite que os grupos cresçam mais e prosperem do que em qualquer outro lugar da África. Seus limites territoriais são marcados por postes de cheiro, marcas de arranhões em árvores e os rugidos poderosos que ecoam pela savana a cada amanhecer e anoitecer. O rugido do macho, audível a até 8 quilômetros de distância, serve tanto como um aviso aos rivais quanto como um guia para os membros de sua matilha, espalhados por seu vasto território. Durante o pico do verão, manter essas reivindicações territoriais torna-se crucial, à medida que a competição entre a grande população de predadores da mara se intensifica. A condição física do macho reflete as vantagens de controlar um território privilegiado durante a temporada de migração. Seu corpo maciço é livre de excesso de gordura, mas exibe o sólido desenvolvimento muscular resultante da alimentação regular de presas grandes. Ao contrário dos meses de vacas magras, quando os machos territoriais podem passar semanas sem comida abundante, a abundância do verão permite que ele se alimente a cada poucos dias, mantendo a condição física ideal para cimentar a defesa territorial e a proteção do rebanho. Um rosnado baixo ecoa em seu peito ao sentir movimento à distância. 3 jovens leões machos, irmãos recém-expulsos de seu bando natal, testam os limites de seu território. Aos 4 anos de idade, eles estão se aproximando do auge, mas não têm a experiência e o desenvolvimento físico necessários para desafiar com sucesso um macho territorialmente estabelecido. O confronto que se segue demonstra a complexa dinâmica social que rege a sociedade dos leões durante a temporada de migração. O macho territorial avança a passos largos, com a crina erguida e o rabo abanando, enquanto os 3 intrusos se mantêm firmes com a bravata nervosa da juventude. Os 4 machos rugem enquanto se envolvem numa batalha vocal que se espalha por todo o território. O contato físico, quando ocorre, é breve, mas decisivo. O tamanho superior e a experiência do macho territorialista rapidamente dominam o intruso líder, prendendo suas poderosas mandíbulas ao redor do focinho do leão mais jovem, em uma demonstração de dominância que poderia facilmente ser letal. A submissão do macho desafiado encerra o confronto sem ferimentos graves, e os 3 irmãos recuam, com suas posições claramente estabelecidas. Essa defesa territorial representa apenas um aspecto das responsabilidades diárias do macho durante o verão na mara. Sua principal função é proteger os filhotes da alcateia de machos infanticidas, outros predadores, e dos perigos gerais de viver em um dos ecossistemas mais competitivos da África. Os leões machos matam até 80% de seus filhotes quando assumem novas alcateias, tornando a proteção territorial masculina essencial para o sucesso reprodutivo. Ao cair da noite, o macho se junta à sua alcateia em seu local de descanso favorito, sob um bosque de árvores de febre perto do rio Mara. As 4 fêmeas adultas o cumprimentam com carícias na cabeça e vocalizações suaves, reforçando os laços sociais que unem a alcateia. Sua presença proporciona segurança, permitindo que as fêmeas concentrem suas energias na caça e na criação de seus filhotes, em vez da vigilância constante por ameaças externas. A estratégia de caça de verão do bando aproveita a abundância sem precedentes de presas. Embora as leoas sejam as principais responsáveis pela caça, o papel do macho torna-se crucial ao enfrentar presas grandes, como búfalos adultos ou girafas. Seu enorme tamanho e força, desenvolvidos principalmente para lutar contra outros machos, são igualmente eficazes para dominar presas perigosas que podem ferir ou matar caçadores mais leves.
A caçada desta noite se concentra em uma manada de zebras pastando perto do rio, com a atenção dividida entre alimentar e observar crocodilos na água próxima. O foco da manada demonstra a cooperação sofisticada que torna os leões os caçadores sociais mais bem-sucedidos entre os grandes felinos. As fêmeas se dispersam em uma formação coordenada de emboscada, enquanto o macho se posiciona para bloquear as rotas de fuga para o rio. O ataque se desenrola com precisão coreografada, com várias leoas convergentes, de diferentes ângulos, sobre um jovem garanhão zebra. A contribuição do macho ocorre quando a zebra se liberta da emboscada inicial e tenta fugir em direção à sua rota de fuga. A figura imponente do leão bloqueia o caminho do garanhão, forçando-o a recuar em direção às fêmeas perseguidoras, onde a superioridade numérica delas rapidamente supera suas capacidades defensivas. Uma caçada bem-sucedida fornece alimento para toda a matilha. Com o macho se alimentando primeiro, de acordo com rígidas hierarquias de dominância. Seu acesso privilegiado à comida não reflete egoísmo, mas sim necessidade biológica. Manter sua condição física garante sua capacidade contínua de defender o território e proteger os filhotes da matilha. Somente depois de saciados, as fêmeas e os filhotes se aproximam da carcaça. As noites de verão na mara ressoam com os sons de predações bem-sucedidas, enquanto os leões aproveitam as melhores condições de caça. Os rugidos do macho, juntamente com os dos membros de sua alcateia, criam uma sinfonia de poder que proclama seu sucesso a rivais e vizinhos em todo o seu território. Essas vocalizações sinalizam que o território permanece sob liderança firme, desencorajando desafios durante a temporada de maior risco. À medida que o amanhecer se aproxima e a primeira luz ilumina o horizonte oriental, o grande macho busca terrenos mais altos para sua proclamação territorial matinal. Seu rugido, ecoando pelas pastagens ainda pontilhadas de manadas migratórias, anuncia mais um dia de sucesso no reinado de um dos predadores mais magníficos da África. Como estátuas de bronze, em contraste com as pastagens de verão, um pequeno rebanho de tupis vigia constantemente seu território. Esses antílopes característicos, com sua pelagem marrom avermelhada intensa, marcada por manchas escuras nas pernas e no rosto, representam um dos animais de pasto mais especializados da mara. O macho dominante, pesando 136 quilos e 1,3 m de altura, vigia seu domínio do alto de um cupinzeiro, com seus chifres em forma de lira recortados contra o céu matinal. As proporções incomuns do topi, com ombros altos que descem até a parte inferior dos posteriores, criam um perfil distinto que reflete sua especialização em corridas sustentadas, em vez de sprints explosivos. Suas patas dianteiras mais longas proporcionam passadas mais longas, enquanto os poderosos músculos dos posteriores proporcionam uma locomoção eficiente pelas pastagens abertas que habitam. Durante o pico da migração de verão, essas adaptações são cruciais para que a sobrevivência em paisagens repletas de predadores e competidores. O verão na Mara apresenta oportunidades e desafios para as populações de topi. O influxo maciço de gnus e zebras cria uma competição intensa pelas espécies de gramíneas de alta qualidade, preferidas pelos topi, forçando-os a defender seus principais territórios de pastagem com maior agressividade. No entanto, a abundância de presas alternativas também lhes proporciona alguma proteção
contra predadores, que concentram sua atenção em presas mais numerosas e menos vigilantes. O comportamento territorial do macho-macho reflete a pressão elevada do ambiente competitivo do verão. O cupinzeiro que ele escolheu lhe proporciona um ponto de observação elevado, que lhe permite monitorar tanto predadores que se aproximam quanto topes rivais, que tentam invadir seu território. Desse ponto de observação, ele consegue enxergar quilômetros de pastagens relativamente planas. Graças, Jeuximão terá essa sua visão aguçada, capaz de detectar movimentos que outras espécies não perceberiam. Seu território abrange aproximadamente 50 hectares de pastagens de primeira qualidade, uma área cuidadosamente selecionada por sua combinação de forragem de alta qualidade, acesso à água e localização estratégica em relação aos refúgios de predadores. Os limites desse território são marcados por pilhas de esterco, depósitos de odores e pela presença constante do próprio macho territorial. Durante o pico do verão, manter esses limites exige vigilância constante e confrontos frequentes com os rivais. Um movimento à distância aciona o alarme do touro quando 3 machos solteiros se aproximam da fronteira territorial. Esses jovens topi, expulsos de seus rebanhos natais, mas ainda não fortes o suficiente para reivindicar seus próprios territórios, procuram constantemente por fraquezas nas defesas dos machos já estabelecidos. O touro territorial desce de seu monte com passadas firmes, sua linguagem corporal comunicando claramente sua disposição de defender seu território. O confronto começa com demonstrações ritualizadas de força e determinação. O macho territorialista se aproxima com a cabeça baixa e os chifres estendidos, enquanto os rivais adotam posturas semelhantes em resposta. Brigas entre topis raramente resultam em ferimentos graves, pois a espécie desenvolveu mecanismos comportamentais complexos para resolver conflitos sem recorrer a combates físicos perigosos. As lutas, quando ocorrem, consistem em uma briga de chifres, em vez de ataques de faca. Os 4 machos se enfrentam em disputas que testam força, equilíbrio e resistência mais do que armas. A superioridade física e a experiência do touro territorial prevalecem rapidamente, dominando sistematicamente cada oponente, e suas vitórias reforçam seu status e reivindicação territorial. Uma vez superada a ameaça imediata, o macho retorna ao ninho, enquanto os machos derrotados recuam para áreas de pastagem menos desejáveis. Esse ciclo constante de desafio e defesa caracteriza a sociedade dos topi durante o pico competitivo do verão, quando os machos territoriais investem muita energia na manutenção de seus territórios contra rivais cada vez mais desesperados. O restante do pequeno rebanho, composto por 6 fêmeas adultas e seus filhotes, continua pastando nas proximidades, sob sua proteção. As fêmeas de topi se beneficiam muito da associação com machos territoriais bem-sucedidos, obtendo acesso à forragem de alta qualidade e, ao mesmo tempo, recebendo proteção contra predadores e assédio de machos solitários. Em troca, elas proporcionam ao macho territorial oportunidades de acasalamento e contribuem para uma vigilância geral que mantém o rebanho seguro. O comportamento alimentar do topi demonstra uma especialização notável para extrair o máximo de nutrientes dos ecossistemas de pastagens. Seus focinhos estreitos permitem que ele pasteie seletivamente as espécies de gramíneas preferidas, enquanto seu complexo sistema digestivo processa com eficiência a vegetação rica em fibras. Durante a abundância do verão, o topi pode se dar ao luxo de ser altamente seletivo, escolhendo apenas as partes mais nutritivas da grama e evitando caules e folhas de menor qualidade. O papel sentinela da espécie vai além da sua própria proteção e beneficia muitos outros animais de pastagens. O topi
possui uma das visões mais aguçadas entre os antílopes africanos, capaz de detectar predadores a distâncias que permitem respostas de fuga eficazes. Seus chamados de alarme, uma série de roncos e latidos agudos, alertam outras espécies sobre a aproximação de um perigo e frequentemente desencadeiam respostas de fuga, coordenadas entre rebanhos de espécies mistas que pastam. Uma mudança sutil no vento traz novos aromas ao olfato sensível do touro territorial. O cheiro almiscarado de leões, misturado ao aroma metálico de sangue fresco, indica predação recente nas proximidades. Seu chamado de alarme ecoa pela pastagem enquanto ele alerta sua manada para um perigo potencial, cuja sobrevivência depende da vigilância coletiva e da resposta rápida às ameaças. A reação da matilha demonstra as sofisticadas estratégias antipredadoras que permitem aos topi prosperar apesar da intensa pressão predatória. Em vez de fugir imediatamente, eles primeiro avaliam o nível de ameaça por meio de observação atenta e análise olfativa. Somente quando o perigo se torna iminente, eles empregam sua velocidade superior, capaz de manter 70 km por hora em longas distâncias. As tardes de verão na Mara trazem um calor intenso, forçando a maioria dos animais a buscar sombra durante as horas mais quentes. A manada de topi se move em direção a um grupo de acácias perto de um riacho sazonal, coordenando seus movimentos para manter a segurança e acessar os recursos necessários. O topi territorial mantém sua vigilância mesmo durante os períodos de descanso, pois sua posição elevada acima dos cupinzeiros próximos permite vigilância constante. À medida que a noite se aproxima e as temperaturas amenizam, os topi retomam o pastoreio intensivo para aproveitar a luz do dia restante. Os longos dias de verão proporcionam-lhes mais oportunidades de alimentação, permitindo-lhes acumular reservas de energia e, ao mesmo tempo, preservar a forragem abundante. A proteção territorial do touro garante que seu rebanho possa se alimentar de forma eficiente, sem a interrupção constante de alarmes de predadores e disputas territoriais. O dia termina com a exibição territorial do touro à tarde. Uma série de corridas entre cupinzeiros proeminentes que reforçam sua posição e anunciam sua força contínua a potenciais rivais. Sua silhueta contra o pôr do sol cria uma imagem icônica da vida selvagem africana, adaptada para prosperar em um dos ecossistemas mais exigentes do continente. A grande migração inicia sua lenta retirada da Masai Mara, com a chegada do outono, com a promessa de chuva no sul. A neblina matinal paira sobre os vales, enquanto nuvens dispersas se acumulam no horizonte meridional, chamando os vastos rebanhos de volta às planícies do Serengeti, onde o ciclo recomeçará. As pastagens, desmatadas por milhões de animais de pasto, mostram sinais do uso intensivo da estação, enquanto os predadores enfrentam a iminente estação de escassez que testará suas habilidades de sobrevivência. As temperaturas começam a moderar com a mudança de estação, e noites mais frescas proporcionam alívio do intenso calor do verão. O ritmo diário da Mara muda à medida que os grandes rebanhos se dispersam gradualmente, deixando para trás uma paisagem que parece quase vazia após meses de abundância sem precedentes. É outono na Mara, uma estação de transição, partida e preparação silenciosa para os meses desafiadores que virão. O drama ecológico transita do espetacular para o sutil, à medida que espécies residentes recuperam territórios temporariamente abandonados durante o pico migratório. Os predadores precisam se adaptar rapidamente à mudança na base de presas,
enquanto os herbívoros ajustam seus padrões de distribuição para se adaptar à competição reduzida por recursos de pastagem. Com as manadas de gnus em retirada como pano de fundo, uma magnífica girafa macho se move com majestosa graça pela paisagem de Mara. Sua imponente altura oferece uma perspectiva única da grande transição que se desenrola abaixo. Com quase 6 metros de altura e pesando mais de 1.400 quilos, ela representa o gigante gentil da vida selvagem africana, perfeitamente adaptado para pastar na folhagem de acácia, muito além do alcance de qualquer competidor. Sua pelagem característica, exclusiva da subespécie Maasai, apresenta as marcas angulares e linhas nítidas que distinguem essas girafas de seus parentes em outras partes da África. As marcas marrons, separadas por linhas creme, proporcionam excelente camuflagem entre as acácias dispersas que pontilham a paisagem de Mara. Aos 15 anos, este macho atingiu seu auge. Seu tamanho enorme e coloração escura anunciam sua maturidade e domínio para rivais e potenciais parceiras. O outono no Mara traz benefícios e desafios para as populações de girafas. A partida de grandes manadas reduz a competição por recursos hídricos e elimina o caos gerado por milhões de animais migratórios. No entanto, também concentra as populações de predadores restantes, forçando as girafas a manterem vigilância redobrada, enquanto leões e leopardos concentram sua atenção em menos espécies de presas disponíveis. A altura extraordinária do macho confere-lhe uma capacidade de vigilância incomparável a qualquer outro mamífero africano. Do seu poleiro, ele consegue observar os movimentos de predadores, os padrões climáticos e o comportamento de outros animais selvagens a distâncias medidas em quilômetros, em vez de metros. Essa vantagem, combinada com sua visão aguçada, faz das girafas um dos sistemas de alerta precoce mais eficazes da savana. Seu comportamento alimentar demonstra as notáveis especializações que lhes permitem explorar recursos inacessíveis a outros herbívoros. Com sua língua de 45 centímetros e lábios flexíveis, eles arrancam folhas de galhos espinhosos de acácia com precisão cirúrgica, evitando os espinhos afiados que desencorajam a maioria dos animais que pastam. Seu complexo sistema digestivo, semelhante ao dos ruminantes, mas adaptado à navegação em vez do pastoreio, extrai com eficiência nutrientes da vegetação rica em fibras e compostos defensivos. Uma mudança sutil em sua postura indica que ela percebe algo incomum na paisagem ao redor. Sua cabeça enorme vira lentamente enquanto se concentra em um movimento próximo à borda da floresta. Sua excelente visão detecta uma leoparda fêmea movendo-se furtivamente pela vegetação rasteira. Embora girafas adultas enfrentem pouco perigo de leopardos, a presença de um grande predador exige vigilância cuidadosa, especialmente durante o outono, quando a pressão da caça se intensifica. A caça ao leopardo se desenrola sob o olhar atento da girafa, que persegue um pequeno rebanho de impalas pastando em uma clareira. A posição elevada da girafa proporciona uma visão perfeita do drama, embora sua natureza pacífica impeça qualquer intervenção no ciclo natural de predação. Seu papel como observadora e não como participante reflete o nicho ecológico único que as girafas ocupam nos ecossistemas africanos. As mudanças climáticas do outono afetam o comportamento social das girafas de maneiras sutis, mas importantes. A menor densidade de vida selvagem permite interações mais relaxadas entre os indivíduos, com menor competição por locais privilegiados para alimentação e fontes de água.
O território do macho, que se expandiu significativamente durante o caos da temporada de migração, agora pode ser patrulhado com mais eficácia, à medida que ele reafirma seu domínio sobre as principais áreas de pastagem. Seu enorme sistema cardiovascular, desenvolvido para bombear sangue para o cérebro, elevado contra a força da gravidade, funciona com precisão mecânica enquanto se move pela paisagem. Cada passo exige uma coordenação cuidadosa de suas longas pernas para o equilíbrio, enquanto seu pescoço de 2 metros de comprimento atua como contrapeso durante a locomoção. A fisiologia única da girafa representa uma das soluções mais notáveis da evolução para os desafios do tamanho corporal extremo. Um pequeno rebanho de fêmeas com filhotes se aproxima do leste. Sua presença sinaliza o início da reorganização social outonal. A resposta do macho demonstra a complexa dinâmica social que rege a sociedade das girafas fora da época de reprodução. Sua abordagem é comedida e discreta, comunicando suas intenções pacíficas por meio de uma linguagem corporal desenvolvida ao longo de milhões de anos. O reencontro revela as relações intrincadas que unem as comunidades de girafas, apesar de seu aparente isolamento. Cada indivíduo reconhece os outros por meio de sinais visuais, olfativos e sutis de comportamento, que mantém a coesão social nos vastos territórios que as girafas exigem. O encontro de outono permite a troca de informações sobre fontes de alimento, atividade de predadores e condições ambientais que beneficiam toda a população local. Uma das fêmeas carrega um filhote de apenas 3 meses de idade, que já mede 2 metros de comprimento. As proporções do filhote, com sua cabeça enorme e pescoço relativamente curto, o identificam como um filhote, apesar do tamanho impressionante. Os filhotes de girafa enfrentam enormes desafios durante o primeiro ano de vida, com taxas de predação próximas a 70% devido à sua vulnerabilidade nas primeiras semanas, quando não conseguem acompanhar os movimentos dos adultos. A presença protetora do macho proporciona segurança adicional ao filhote vulnerável, enquanto o rebanho se dirige para sua área de alimentação preferida. Seu enorme tamanho e altura intimidadora desencorajam a maioria dos predadores, enquanto seu comportamento vigilante serve como um sistema de alerta precoce para todo o grupo. Os machos de girafas, apesar de sua reputação de competição agressiva durante a época de reprodução, frequentemente desempenham papéis de proteção em grupos mistos durante os períodos de não reprodução. A sessão de alimentação da tarde demonstra a notável eficiência das estratégias de navegação das girafas. Cada indivíduo se concentra em diferentes seções das mesmas árvores, cujas alturas variadas permitem que aproveitem a folhagem da acácia, do solo aos galhos mais altos. Essa estratégia de alimentação minimiza a competição e maximiza a capacidade do grupo de extrair nutrientes de suas fontes alimentares preferidas. À medida que a noite se aproxima e o sol africano começa a se pôr em direção ao horizonte ocidental, a manada de girafas se acomoda em sua rotina noturna. Ao contrário de muitos mamíferos africanos, que buscam abrigo denso durante a escuridão, as girafas normalmente descansam em áreas relativamente abertas, onde podem manter sua vantagem de altura mesmo deitadas. O macho se posiciona estrategicamente para monitorar possíveis rotas de aproximação, enquanto as fêmeas e os filhotes se organizam em uma formação defensiva que protege os indivíduos mais vulneráveis. A noite de outono, na região de Mara, apresenta desafios diferentes dos caóticos meses de verão. Com menos presas disponíveis, os predadores se tornam mais focados e persistentes em seus esforços de caça.
A sobrevivência da manada de girafas depende da vigilância constante e de sistemas de resposta coordenados que evoluíram ao longo de incontáveis gerações de pressão predatória. O outono na Mara representa uma estação de serena majestade para as girafas, uma época em que suas adaptações únicas brilham intensamente no contexto da transição ecológica. À medida que as grandes manadas partem e a paisagem se acomoda em seu ritmo pós-migratório, essas gigantes gentis continuam seu antigo papel como sentinelas da savana. Sua presença imponente é um lembrete constante da infinita criatividade da evolução na natureza selvagem africana. Nas sombras salpicadas sob uma enorme figueira, uma leoparda fêmea jaz imóvel em um galho grosso. Sua pelagem com padrão de rosetas proporciona uma camuflagem perfeita em meio aos padrões mutáveis de luz e sombra. Com 60 quilos, ela representa a predadora solitária por excelência. Uma mestre da furtividade cuja destreza na caça se adaptou perfeitamente às condições em constante mudança do outono, na Masai Mara. Seus olhos âmbar, constantemente examinando a paisagem, não perdem nada enquanto ela aguarda com infinita paciência a oportunidade perfeita para caçar. A perfeição física do leopardo reflete milhões de anos de refinamento evolutivo. Cada fibra muscular, cada órgão sensorial, cada instinto comportamental foi aprimorado para a sobrevivência solitária em um dos ambientes predadores mais competitivos da África. Seus ombros e posteriores poderosos conferem-lhe um poder explosivo de escalada e abate, enquanto seu tamanho relativamente compacto permite que acesse abrigos inacessíveis a felinos maiores. O outono na Mara cria condições ideais para a caça bem-sucedida de leopardos. A partida de grandes manadas migratórias força as presas restantes a se concentrarem em torno de fontes permanentes de água e áreas de alimentação preferenciais, criando oportunidades de caça previsíveis para predadores de emboscada. A menor densidade de vida selvagem também significa menos competição de leões e hienas, permitindo que os leopardos se alimentem de suas presas sem serem perturbados por longos períodos. Seu território abrange quase 15 quilômetros quadrados de habitat diverso ao longo do rio Mara, incluindo florestas ribeirinhas, afloramentos rochosos e pastagens abertas. Essa paisagem variada oferece oportunidades de caça para a ampla gama de espécies de presas que os leopardos necessitam, desde pequenas aves e roedores até antílopes de médio porte, pesando até 90 quilos. Os limites territoriais são marcados por rastros de cheiro, marcas de arranhões e presas escondidas que anunciam sua presença para rivais e potenciais parceiros. Um movimento lá embaixo chama sua atenção. Uma pequena manada de impalas se aproxima da margem do rio para beber água. Os antílopes se movem nervosamente, suas orelhas se contraindo constantemente e suas caudas balançando ao sentir a presença de predadores por perto. O instinto de caça da leoparda fêmea entra em ação imediatamente, e seu corpo se move sutilmente para a posição de ataque enquanto ela avalia a oportunidade que se aproxima. Sua estratégia de caça começa com a seleção cuidadosa do alvo mais vulnerável dentro da manada de impalas. Anos de experiência os ensinaram a identificar indivíduos com sinais de ferimentos, doenças ou distrações que poderiam facilitar sua captura. Um jovem impala macho, concentrado em beber e ligeiramente afastado do grupo principal, torna-se o foco de sua atenção. A perseguição que se segue demonstra a caça ao leopardo em sua melhor forma. Usando a densa vegetação ribeirinha como cobertura, ele desce suavemente da árvore e faz uma aproximação cuidadosa que o aproxima de sua presa. Cada passo é calculado para evitar ser detectado, e suas pernas largas permitem que ele se mova silenciosamente
por terrenos que denunciariam outros predadores. A 10 metros de distância, ela permanece paralisada em perfeita imobilidade, enquanto o impala levanta de cabeça e avalia o perigo. A pelagem manchada do leopardo, desenvolvida especificamente para se esconder em condições de pouca luz, torna-o quase invisível nas sombras e na vegetação. Sua paciência, durante esse momento crucial, reflete as adaptações comportamentais que fazem dos leopardos os caçadores solitários mais bem-sucedidos da África. O ataque, quando acontece, é uma violência chocante vinda de um vazio aparente. Os poderosos posteriores do leopardo o impulsionam para a frente em um salto que cobre a distância restante em um único pulo, com as garras estendidas e as mandíbulas abertas, mirando o pescoço do impala com precisão cirúrgica. Os reflexos do antílope, aguçados pela pressão constante do predador, permitem que ele se esquive no último instante, transformando um golpe mortal em um golpe de raspão. A perseguição que se segue demonstra o poder explosivo que compensa seu tamanho relativamente pequeno entre os grandes felinos africanos. Sua aceleração em curtas distâncias supera a de predadores muito maiores, enquanto sua agilidade superior em meio à vegetação densa mantém a pressão sobre as presas que, de outra forma, poderiam escapar apenas com velocidade. O impala corre desesperadamente pela vegetação rasteira espinhosa, com seus cascos lançando faíscas em rochas escondidas, enquanto busca alcançar a pastagem aberta, onde sua resistência superior poderia ser sua salvação. Mas as adaptações do leopardo vão além da mera destreza física. Sua inteligência tática, aprimorada por inúmeras caçadas bem-sucedidas, permite que ele antecipe a rota de fuga do impala e se posicione para interceptá-lo, em vez de simplesmente persegui-lo. O segundo golpe se mostra decisivo. As poderosas patas dianteiras do leopardo cercam os ombros do impala, enquanto suas mandíbulas o apertam em sua garganta. A precisão de sua mordida reflete uma anatomia especializada, projetada para matar com eficiência. Seus caninos alongados penetram precisamente entre as vértebras, cortando a medula espinhal e causando morte instantânea. A luta violenta, que começou com energia explosiva, termina em súbita e absoluta imobilidade. A presa representa mais do que apenas sustento. Demonstra o ápice da adaptação evolutiva, do conhecimento territorial e da experiência de caça que definem o sucesso do leopardo no competitivo ecossistema Masai Mara. Em poucos minutos, ele inicia o laborioso processo de arrastar sua presa para a segurança de sua figueira favorita, onde esconderá a carcaça fora do alcance de necrófagos rivais, e se alimentará à vontade pelos próximos dias. A presença humana no ecossistema Masai Mara criou uma complexa rede de interações que impacta profundamente as populações de animais selvagens e a dinâmica de conservação. O estabelecimento de áreas comunitárias de conservação da vida selvagem, AVCs, transformou pastagens tradicionais em áreas protegidas por meio de contratos de arrendamento de terras, reduzindo o território de pastagem disponível e, simultaneamente, criando corredores de vida selvagem. Essa transformação do uso da terra intensificou os conflitos entre humanos e animais selvagens, sendo a predação de gado a forma mais frequente de encontro com animais selvagens, vivenciada pelas comunidades Maasai locais. A proximidade de assentamentos humanos a áreas protegidas exacerbou esses conflitos, à medida que os movimentos da vida selvagem se sobrepõem cada vez mais às atividades humanas e às áreas de pastagem de gado. As condições climáticas áridas e semiáridas da região, combinadas com a disponibilidade limitada de terras agrícolas, devido aos arrendamentos de conservação, concentraram populações humanas e animais selvagens em torno de fontes permanentes de água, criando zonas de conflito previsíveis. Embora as iniciativas de conservação, impulsionadas pelo turismo,
tenham proporcionado benefícios econômicos às comunidades locais por meio de pagamentos de arrendamento de terras e oportunidades de emprego, esses benefícios são frequentemente insuficientes e sazonais, levando à vulnerabilidade financeira das famílias. A dupla pressão de apoiar os esforços de conservação e, ao mesmo tempo, gerenciar as perdas de gado para predadores criou um equilíbrio delicado, em que o apoio da comunidade à conservação depende em grande parte dos benefícios percebidos versus custos. Apesar das melhorias na infraestrutura, como o Centro de Saúde Comunitário de Talek, que demonstram os benefícios comunitários vinculados à conservação, os desafios persistentes da insegurança alimentar e da vulnerabilidade econômica continuam a prejudicar a relação entre as comunidades humanas e a conservação da vida selvagem no ecossistema de Mara. Cativado pela incrível vida selvagem do Masai Mara? Mostre sua apreciação clicando no botão curtir e nos contando seu animal favorito nos comentários abaixo. Ao compartilhar este vídeo, você está ajudando a aumentar a conscientização e apoiar a conservação deste ecossistema extraordinário. E não se esqueça de tocar o sino para estar sempre pronto para a próxima aventura selvagem em outra parte incrível do planeta.